Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar para começarmos o nosso culto. Vou pedir a irmã Mara que nos eleve a Deus em oração. Santo Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Deus, pela vida, pela saúde, pela provisão que o Senhor tem nos dado diariamente. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Obrigada por esta casa, ó Deus, por estarmos aqui para louvar o Teu nome. Abençoe a cada um segundo a Tua vontade, Pai. Fala as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos que puderem se colocarem em pé para fazermos a leitura responsiva do trecho bíblico que se encontra em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, um trecho lindíssimo que transcreve uma oração de Paulo em favor dos santos, né, da igreja. Somos nós.
É como se Paulo estivesse entre nós, orando por cada um de nós. Diz assim essa belíssima oração: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, amém, né? Lindíssimo esse texto bíblico, essa oração de Paulo para a igreja. Queria convidar os irmãos a juntos louvarmos e adorarmos a Deus com esse trio parada dura aqui, ó. Graças a paz, irmãos. Que palavra linda que a gente acabou de ler, né, sobre o amor de Jesus. Então, eu convido vocês a cantar sobre esse amor também. Essa canção fala: cantarei teu amor para sempre, porque tudo o que ele fez é eterno. O Senhor é eterno, né? Então, a gente vai cantar também eternamente desse amor de Deus por nós. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Vamos do começo? Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, Senhor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, Senhor. Meu coração exultar. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, Senhor. Cantarei teu amor
os irmãos que vieram preparados para entregar os dízimos, as ofertas, para fazer neste momento. Que a gente entregue também o nosso coração. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, canto louvores da salvação. Celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Santo Deus e Pai, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade que temos de estar na Tua casa. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que aqui foram alçados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sustento e continues a falar ao nosso coração, moldando-o segundo a Tua vontade, Pai. Obrigada por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu não sei se alguns dos irmãos têm algum pedido ou agradecimento que queira compartilhar com a igreja para a gente poder orar. Luciana? Sim. Voluntário, né? Uhum. Não deu certo, tiveram que adiar, e eu fiquei chateada, saí de casa. Estava uns 2 dias aí. Sumiu. Tem Cristolândia, né?
Fala da questão, se precisar a gente até leva, tá? Vou estar orando por ele. Mais algum, irmã? Sim, que vieram 4 juntas, né? Amém. Muito bem. Mais algum pedido? É verdade, irmã. Se Deus quiser. Aí, tá vendo, Patrícia? Orar pelo EBD da família. Como é que é? Do Ministério Infantil, da família? É da família. Vai ter almoço gostoso. Mais algum pedido? Vai ser fez aniversário, Rafa? Olha só, menina. Quantos aninhos? 24. Oh, meu pai. Hoje é aniversário, foi sábado, aniversário da Rafinha. Ontem foi do Guto, né? Fez 19. Minha raspinha do tacho lá. Hoje é do Marquinho da Andréia e do Marquinho da Márcia, né? Então, o povo está aqui fazendo aniversário. Mais algum? O Vitor fez semana passada também, né? O Vitor não conta. A mãe dele veio aqui, gente. Eu não estava aqui. Eu, gente, perdi a. Pode falar, ô Mireuza? Aquele assunto? Pode? Oragem, a Amandinha está grávida. Gravidíssima. Aí a Mireuza vai ter que fazer academia para carregar um em cada braço, assim, ó. Né? Senão o ciúme come solto, você sabe, né? Carregou mais o da Cíntia, carregou mais o meu. É, desse jeito. Mas vamos estar orando, conversei que ela está transbordando de alegria, né? Deixa nascer. Passa umas 3 noites sem dormir, que ela vai ver o que é bom para tosse. Muito bom. É oração de domingo aí, é resposta de oração. Vou orar pelos que não tiveram ainda, para vir trigêmeo, viu? Você não dá seu jeito, não, viu, Lázaro? Fazer uma oração de trigêmeos aí para você vai ver o que é bom para tosse. É verdade. Vai acumulando oração, né? Distribui os meninos. Mais algum pedido ou agradecimento, meus irmãos? Diga, Mara. Sim. Deu certo. Sim. Que joia. Que bom, que bom. Muito bem. Então vamos orar, né? Eu vou convidar os irmãos a todo mundo ouvir os pedidos, os agradecimentos. Eu queria que você derramasse seu coração diante de Deus agora, apresentasse sua vida, a vida da sua família, da nossa nação, dos nossos governantes. E depois desse momento de oração, eu vou convidar a irmã Eliana que encerre esse momento com uma oração. Ok?
Nós estamos, quero agradecer a presença do Jefferson, Luciene. Isso, aí acertei. Muito tempo que eu não acerto. 2 seguidos, hein? Que coisa impressionante. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Queridos, nós vamos, então, caminhar mais um pouquinho no capítulo 8 de Romanos. Quero convidar os irmãos que estejam com suas Bíblias abertas, apostos. Nós falamos para os irmãos que o capítulo 8, ele estava esquecendo. Vem cá, minha amiga Patrícia, ela tem um recado sobre domingo. Boa noite, irmãos. Domingo, então, nós teremos a nossa EBD da família, né? Será dia 19, às 9 horas da manhã. E o pastor Hélio, que é um pastor de Belo Horizonte, vai vir para pregar, né, para as famílias. E o que eu peço a vocês, né, que você ore para que Deus fale com você através da mensagem dele. Já pensou que bênção e privilégio a gente tem de ouvir, né? Então, nós vamos ter o devocional primeiro, depois a gincana e depois o almoço. O almoço é R$15 por pessoa. Crianças acima de 6 anos já pagam, então o Lázaro e a Andréia pagam, mas o neném deles não, tá? E o refrigerante é também um por família, ou suco, o que você preferir. Nós estamos pedindo para fazer as inscrições para a gente saber o número de pessoas que vamos ter, tanto na gincana quanto no almoço, né? Que a gente está preparando, organizando tudo. Então, as inscrições a gente está pedindo para fazer até amanhã, quinta-feira, tá certo? E o meu maior desejo e oração é que seja uma bênção e que você também possa orar, tá bom? Obrigada. Obrigado, Pati. Como estamos dizendo, o capítulo 8 é um hino sobre a questão da liberdade. No capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, nós vimos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus no julgamento. Não há julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus, ok? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, nós vamos ver a liberdade que nós temos, né, da derrota. Então nós vimos, é um hino de liberdade, capítulo 8 versa sobre isso, liberdade de julgamento e agora liberdade da derrota. Essa liberdade da derrota nós vamos dividir em 2 partes, tá? Que a gente não consegue estudar do 5 ao 17. Na realidade, ele faz um preâmbulo, fazendo 4 contrastes, e eu vou citar os 4 para que na hora que o irmão e a irmã estejam lendo o texto, possam observar. Por que nós somos libertos de uma derrota? Porque nós estamos em espírito e não na carne. Nós estamos vivos e não mortos. Primeiro contraste, nós estamos em espírito e não na carne. Nós estamos vivos e não mortos. Nós estamos em paz com Deus e não em guerra com Deus. E o último, nós queremos agradar a Deus e não a nós mesmos. São estes 4 contrastes que nos ajudam a entendermos o porquê nós temos liberdade em Cristo Jesus de sermos derrotados. Ok? Vamos lá, caminhando. Versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Paulo então aqui faz uma separação
entre aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que não estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus devem viver de acordo com o Espírito, pois têm suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. Aí nós podemos nos perguntar se Paulo está falando que crente então não peca. É isso que ele está falando? Não, não é isso que ele está falando. O capítulo 7 que nós estudamos é a prova cabal disso, quando Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Não é isso que ele fala lá? Queridos, o que ele está falando? Que o cristão tem uma propensão de vida diferente daqueles que não são crentes. O cristão tem uma propensão, ou deveríamos ter uma propensão para fazer, realizar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que não é salvo, aquele que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem uma propensão para fazer aquilo que a carne deseja, e não aquilo que Deus deseja. Ora, vejamos que mesmo aqueles que ainda não conhecem a verdade, podem fazer coisas boas, e o inverso é verdadeiro. Vejamos o primeiro texto que colabora com essa ideia, em Mateus 7, 9 a 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Conforme o pão velho parece, né? Um pão vencido parece uma pedra, né? Ou se você pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, presta bem atenção, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que o pedirem. Então vocês estão vendo que mesmo aqueles que são maus, mesmo aqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, são capazes de fazer coisas boas. Mas a propensão da vida, a direção da vida daqueles que são guiados pelo Espírito e daqueles que são guiados pela carne são diferentes e distintos. Vejamos o que Paulo fala acerca disso, sobre a questão, Tiago, acerca disso, sobre como devemos viver nessa perspectiva de propensão de fazer o que Deus requer de cada um de nós. Tiago, capítulo 3, verso 9 a 12. Com a língua bendizemos Senhor e Pai, e com a mesma língua a gente faz o quê? Amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, pode ser assim? Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está querendo propor aqui de reflexão para a gente é que, enquanto cristãos, nós temos que dar frutos que representam que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Se nós estamos debaixo, se pertencemos a Deus, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, e o Espírito de Deus habita dentro de nós, como nós podemos proceder de forma contrária à vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas? Essa questão a gente aborda na teologia como a área da santidade. E a santidade nós temos que entender que é como se fosse uma rua de mão dupla, né? Deus é quem nos santifica, mas eu coopero quando eu oro, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu me esforço para falar não sobre aquilo que eu sei que está desagradando a Deus.
Olha só como é que é uma via de mão dupla. Deus é quem nos santifica através da ação de quem? Do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não é isso? Vamos ver o que Hebreus fala sobre isso no capítulo 12 de Hebreus, verso 14. Esforcem-se. Quem que se esforça? É Deus que se esforça? Não é Deus. Deus não faz esforço. Deus fez esforço para criar o universo? Não, Ele criou pela sua... A palavra de Deus nos diz que Ele criou o universo a partir da sua palavra criadora. Ele falou, Ele disse, Ele quis e surgiu o universo. Então não se esforce. Esforcem-se para viverem em paz com todos, para serem santos. O nosso esforço em viver em paz faz com que nós sejamos o quê? Santificados. Sem a santidade, que é também fruto do nosso esforço, ninguém verá a Deus. Isso é uma controvérsia muito grande, porque a gente esquece, é muito preocupante quando alguns ramos defendem que isso é uma rua de mão única. A santidade é só a ação de Deus sobre a vida do homem. Isso normalmente cria igrejas cheias de libertinagem, uma igreja cheia de pecado, porque o cara fala assim, achar que é a ação de Deus, enquanto Ele não age na minha vida, eu vou enfiando o pé na jaca, não é isso? Essa a gente vê muitos aqui, a gente respeita, ama, quer bem, convive, tá? Deixar bem claro isso, né? As pessoas que defendem a questão da predestinação normalmente caminham no sentido de entenderem que a santificação é uma ação exclusiva de Deus, né? Tem os versículos de qual que eles gostam de falar sobre isso, que eu não vou dar essa deixa, não. Mas aqueles que defendem que a santificação é obra exclusiva do homem, normalmente formam cristãos o quê? Como é que é para falar aí? Orgulhosos, com propensão a achar que eles que são bons, é eles que são capazes de fazer mesmo. E normalmente os nossos irmãos que caminham no sentido mais arminiano da teologia têm a propensão de pensar assim, chegam ao extremo de advogar que a salvação pode ser perdida. Olha só como é que tudo está interligado. Já que eu me santifico, se eu não me santifico, eu perco a salvação. Quando eu peço perdão, ganho a salvação. Eu perco a salvação e fica aquele ping-pong sem fim, te perde e ganha a salvação. E o sujeito pede a Deus para morrer na hora que ele está com a salvação. Porque se ele morrer na hora que ele está sem a salvação, ele vai para o inferno. É um trem que a gente não consegue entender. Salvação é dom de Deus. Nós vimos isso aqui exaustivamente em Romanos, né? Então, queridos, vejam bem, versículo 5 de novo, Aninha. Quem vive segundo a carne, como é que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, um contraste entre carne e Espírito. Vamos ver o segundo contraste desse texto bíblico. Morte e vida. A mentalidade da carne é o quê? É morte. Por que a mentalidade da carne é morte? Gente, porque, muito bem, carne. Que? Esse menino é melhor que 13º. Né? Porque o salário é Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, só esse texto, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, olha só, quando ele fala, a mentalidade da carne é morte, porque a nossa carne tem propensão a nos fazer o quê? Pecar. E quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente. Não é isso?
Então, olha, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é o quê? É vida e paz. Olha só, outro contraste, o contraste entre morte e o contraste entre vida. Olha o que Jesus falou num dos capítulos mais surpreendentes que nós temos no capítulo em João, o capítulo 10 de João, 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Olha só como é que a mentalidade da carne é morte. Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham vida o quê? Plenamente ou abundantemente, como diz outra versão. Olha só como é que existe um contraste, meus irmãos, para que nós estejamos libertos de sermos derrotados pelo inimigo. Se nós estivermos debaixo do Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus sobre nossas vidas, nós estamos livres da morte, estamos vivos espiritualmente, né? São produtos opostos entre a carne e o espírito. Vamos ver, vimos então dois contrastes. O terceiro, versículo, então vou ler o 6 para ler o 7, tá? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é o quê? Inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quer dizer, se a mentalidade da carne é inimiga de Deus, depreende-se que o espírito é o quê? Amigo de Deus. É isso mesmo. É como se houvesse uma guerra e paz, né? Quem leu aí o livro maravilhoso Guerra e Paz, né? Li quando adolescente, já tem uns 5 anos que eu li o livro. Mas guerra e paz, olha só, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, faz guerra com Deus. Ele não fala sobre a paz, mas está subentendido, não está? E não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Olha só, vamos ver dois textos que falam sobre isso. Colossenses, capítulo 1, verso 21, depois de uma abertura lindíssima, um hino de adoração à divindade de Jesus Cristo, ele fala assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram o que, queridos? Inimigos por causa da carne nossa, do mau procedimento nosso, não é isso? Então, a nossa carne é inimiga de Deus, a nossa carne, e aí o movimento agnóstico fez uma interpretação, como se fosse a carne, a carne mesmo, né? Nossa carne aqui representa o nosso eu, né? Não é a carne, mão, braço, né? É o nosso eu, tá? Vamos ver o que a gente fala que aqueles que estão em Cristo Jesus estão com paz com Deus, que é o inverso de guerra, não é isso? Romanos 5:1, um texto maravilhoso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo, inclusive, é um dos alicerces da reforma protestante, né? Temos paz com Deus, aqueles que são justificados. Então, o terceiro contraste é guerra e paz. A carne quer guerra com Deus e o nosso espírito paz com Deus em Cristo Jesus. Nós vimos então o primeiro contraste, carne e espírito. O segundo contraste, morte e vida. O terceiro contraste, guerra e paz. Vamos ver o último contraste então. Versículo 8, Aninha. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O contraste aí é: a nossa carne quer agradar a Deus ou a nós mesmos? A nós mesmos.
E aqueles que são dominados pelo Espírito querem agradar a si mesmos ou a Deus? A Deus. Então, o contraste último que ele demonstra aqui é que a nossa carne, o nosso eu, quer agradar aos desejos nossos, né? E quando a gente é dominado pelo Espírito de Deus sobre as nossas vidas, nós queremos agradar à vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Estes 4 contrastes nos levam a um discernimento que nós, se vivermos debaixo da vontade de Deus, nós seremos livres da derrota. Porque como se nós estivermos no Espírito, vivos, em paz com Deus, querendo agradar a Deus, seremos derrotados? Concorda comigo? Olha que belíssimo raciocínio. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque é o tal do egoísmo, gente. O ser humano por si é egoísta. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? O ditado não está na Bíblia não, né? Está em Jeroboão 3,15, eu costumo brincar, mas farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí, a gente é egoísta. Se a gente viver debaixo da vontade de Deus, a gente quer agradar a Deus. Tá ok, queridos? E aí a gente vê que aquele que agrada a Deus, quais são os caminhos que isso leva a pessoa? Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas qual que é o final dele? É a morte. Gente, não tem nada mais certo que isso. A gente, e eu, de quando em vez, parece um abençoado lá, que faz o que quer, anda no caminho que quer, dá errado. O que eles falam lá no gabinete? Cadê Deus, pastor? Eu vou assim, Deus estava longe da sua decisão de fazer essa bobagem que você fez aí. Há caminhos que parecem ser bom, mas o final dele é a morte. Tem uma música dos Vencedores por Cristo, né, Mara? Você lembra? Antiga, que fala sobre isso. Agora vamos ver Romanos 12, 2. Olha só, a gente, se quiser agradar a Deus, a gente não pode o quê? Se amoldar ao padrão deste mundo. A gente tem que se transformar pela renovação da nossa mente, para que assim, somente assim, possamos experimentar o quê? E comprovar, experimentar, comprovar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o contraste. Aqueles que querem agradar a si mesmo, o caminho é de morte. Aqueles que querem agradar a Deus, experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da... Então ele fez os 4 contrastes, escrevendo para uma igreja. Ele falou assim, olha, então eu creio que vocês não estão sob o domínio da carne. É o que eu creio também para nós aqui na igreja, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E aí, queridos, eu quero fazer um pequeno parênteses aí, eu acho que vai dar tempo, porque esse texto é muito importante. Porque houve, na década de 60, uma ruptura, infelizmente, no meio cristão, protestante, que defendia o argumento que o cristão tem que passar pela segunda bênção. Quem tem mais tempo de caminhada com a igreja sabe desse negócio aí, né, irmão Eucias? Acompanhou isso de perto, né? Então, você entrava numa igreja e você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já fala em línguas? Você já experimentou a segunda bênção? Porque como se houvesse uma separação entre a salvação e esse batismo com o Espírito Santo. Isso foi um erro terrível, que boa parte, inclusive, dos nossos irmãos que enveredaram por esse caminho, hoje admitem o erro teológico que isso
essa chaga, né? Eu tenho saudade dessa bobagem, sabe, meu irmão? Porque hoje a gente vê teologia da prosperidade e a declaração positiva me dá saudade desse tempo aqui, né? Porque é muito pior, né? O que o texto bíblico está falando, querido? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha, eu não estou aqui querendo duvidar, nem menosprezar, nem questionar as experiências, muitas vezes místicas, que cada um passa, né? Cada um tem uma história eclesiástica, cada um passa por um momento, e de fato existem momentos na vida da gente que Deus fala diferente com a gente, que a gente tem uma experiência, mas isso não quer dizer, em absoluto, que você não tinha o Espírito de Deus, que a partir daquele momento você tem o Espírito de Deus. No momento que nós fomos salvos, imediatamente naquele momento, nós fomos o quê? Selados com o Espírito Santo. Olha o que Jesus falou lá em João 14, 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Ele está falando para quem, meus irmãos? Para os discípulos. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Foi só até aí. Vejamos outros dois textos. Romanos, esse mesmo capítulo, vamos pular para o verso 16 agora. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Não tem como ser filho de Deus sem ter o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é o quê? Santo. Ele está falando para quem? Para a igreja de Jesus Cristo em Corinto, uma igreja problemática. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que faz o quê, meus irmãos? Habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados. Esse texto é maravilhoso, né? E por alto preço. Qual foi o preço, meus irmãos? O sangue precioso de Jesus Cristo. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nós fomos comprados. E na hora que nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Nesse momento, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a fazer morada em nossas vidas. E o último trecho, Efésios 1, 13 e 14. Só para a gente fechar esse assunto, que eu acho que é pertinente a gente tratar disso com mais cuidado. Quando vocês ouviram e fizeram o quê? Só ouviram? Não, ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Olha só, meus irmãos, o que aconteceu? Vocês foram selados com Cristo. De que forma? Com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. Que é o que, meus irmãos? A garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Tem como ser cristão sem o Espírito Santo, meus irmãos? Não tem. Não tem. Se alguém algum dia defender isso para os irmãos, guardem esse texto. Tem tantos outros que a gente poderia citar, né? Mas eu acho que estes são os mais do que suficientes para mostrar que não tem como ser cristão sem ser templo do Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. Caminhando então. Versículo 10. Mas, versículo 10.
Mas se Cristo está em vocês, e aí, na teologia, a gente fala esse Cristo estar em vocês, que é, nós somos templo do Espírito Santo, né? Isso aí na teologia é chamado de união mística. Por que é união mística? Porque a gente consegue compreender isso plenamente? Isso transcende ao nosso entendimento que nós, seres humanos, certa vez eu vi uma palestra sobre isso, e o sujeito apresentou a Via Láctea comparada com, não, o Sol comparado com a Via Láctea. Parece um grãozinho, né? Aí depois o Sol com a Terra. Parece aí é menos que um grãozinho, né? Aí ele falou assim: agora imagina você na Terra. Quer dizer, a gente é menos que um grão, é menos que um nada. E nós, que somos menos do que nada, somos templo de Deus. Essa união mística que há em Cristo Jesus conosco é algo muitas vezes mal compreendido. Jesus falou sobre isso em João 17, lá no versículo 20, até o versículo 23, quando esse capítulo 17, Jesus faz 3 orações. Nessa, que é a última, ele fala assim: minha oração não é apenas por eles, os discípulos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim. Que está falando, orando por quem? Por nós, né? Há 2000 anos atrás, Jesus orou por nós. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Olha só, nós estamos dentro, nós temos dentro de nós a perspectiva da Trindade, para que somente assim, com esse discernimento que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus está vivendo dentro da gente, para que o mundo creia que tu me enviaste, porque somente a ação de Deus em nossas vidas nos capacita a sermos testemunhas fiéis do amor de Deus. Deles a glória que me deste. Olha só, olha a questão da união mística. Deles a glória que me deste. Aí ele vai explicar, João vai explicar isso lá em 1 João capítulo 3, verso 2, quando ele fala assim: eu não sei muito bem o que a gente vai ser. Eu sei de uma coisa: a gente vai ser parecido com Cristo Jesus. É o texto mais maravilhoso. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse texto é fundamental para a gente entender este versículo 10 do capítulo 8. Mas se Cristo está em vocês, e de fato Cristo está, o que a gente chama de união mística, o corpo está morto por causa do pecado. É essa propensão que o cristão deve ter constantemente de fazer com que o pecado seja exceção sobre as nossas vidas e não regra. A propensão nossa, o nosso caminhar é em prol de fazer a vontade de Deus e não o contrário, não a nossa vontade, né? Então, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Por que o Espírito está vivo, meus irmãos? Porque o Espírito Santo nos ressuscitou. Nós estávamos, o Carlos não falou Romanos 6, 23? Lá, no mesmo capítulo, Carlos, no verso 4 de Romanos 6, o que diz? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória, também o quê? Nós vivamos uma vida nova. Nós fomos ressuscitados assim como Cristo ressuscitou. Por que nós fomos ressuscitados? Porque
a mensagem do Evangelho fez com que a gente entendesse essa boa nova, que nós estamos vivos espiritualmente, não por nosso mérito, mas pela ação de Deus. Aí ele fala assim: está vivo por causa da justiça, né? Essa justiça de Deus que está em Cristo Jesus, né? Nós já vimos isso. Deus é justo e justificador em Cristo Jesus. Versículo 11, para encerrarmos então. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quem que ressuscitou Jesus Cristo? O Espírito, o texto diz, né? O Espírito. Vamos ver dois textos, olha que coisa interessante. João 10, 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida, e quem vai retomá-la? Ele mesmo para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou, por minha espontânea vontade. Tenho o quê? Autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Bate, como é que é? Bate as claras em neve. Efésios 1, 16. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Versículo 20. Esse poder, ele exerceu, ele disse: não deixe de orar a meu Deus, tá? Porque estou cortando um pouco o texto aí, deixa eu contextualizar melhor. Paulo orando a Deus pela igreja de Éfeso, tá? Esse poder, ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando. Quem ressuscitou então? Deus Pai. Olha só, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Nós temos 3 textos bíblicos, meus irmãos. O de Romanos fala que quem ressuscitou Cristo é quem? O Espírito. Em João fala que quem ressuscitou Cristo? Ele mesmo. E em Efésios, quem fala que quem ressuscitou? Deus Pai. Qual que é a conclusão que nós chegamos? Que eles são um só. Olha que coisa linda a questão da Trindade, né? Então, é um só mesmo. Eu e o Pai somos um, né? Essa questão da Trindade é muito interessante. Então, a gente pode entender melhor esse trecho quando ele fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Quem nos ajuda, então, com a nossa cooperação, com o nosso esforço também, a que sejamos santificados? O Espírito Santo, não é isso? Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém, queridos? Semana que vem, nós continuamos, então, a partir do verso 12, tá bom? Quarta-feira, semana que vem. O capítulo 8 é um capítulo muito, muito, muito bonito, né? Com muitas verdades. Dá para brincar bem com esse capítulo, né? Vamos ficar em pé, vamos orar para encerrar. Eterno e soberano, obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui como família do Senhor. Pai, obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor nos comprou, nos justificou. Obrigado, Pai, porque o seu amor é tão grande que o Senhor habita em cada um de nós, Pai. Pai, que esse discernimento nos faça cada vez mais ser menos egoístas, Pai, e que possamos viver de acordo com a sua vontade, porque cremos que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Que a nossa igreja seja instrumento de louvor e glória do seu nome, Pai. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, queridos. Excelente semana.